Senhoras e senhores, muito boa noite. Para darmos início à audiência pública da Comissão do Idoso, Aposentado, Pensionista e Portadores de Necessidades Especiais, sobre o tema Envelhecer com Dignidade, convido o vereador Dinei Simão para secretariar os trabalhos dessa noite. Convidar para fazer parte da nossa mesa diretora o senhor Aridelso Turíbio, presidente do Conselho Municipal do Idoso 2012-2014. Convido a nobre secretária da Promoção Social de Osasco, Solange Cristina da Silva. Engraçado, quando eu entrei não teve essa... Estou entendendo. Convidar a senhora Melissa Teles, presidente do Instituto Proteger. Antes de passar, anunciar aqui os demais pessoas presentes, quero solicitar ao senhor secretário que anuncie a presença dos senhores vereadores que estão no plenário e que tomem seus assentos. Estão presentes vereadores Jair Assaf, Batista Comunidade, Valdir Roque, Josias da Juco, De Paula. Presidente Toniolo na presidência. Informar aqui a composição da nossa Comissão do Idoso, do Aposentado, Pensionista e Portadores de Necessidades Especiais, sendo o nobre vereador decano dessa casa, Jair Assaf, nosso presidente, o Cláudio Henrique da Silva, relator, o Claudinei José Simão, que é o nosso secretário hoje, é membro, o senhor Reinaldo Hipólito Leal, o branco, também membro, e a senhora Maria Josefa Varão, também como membro. Eu gostaria de agradecer e anunciar aqui a presença de algumas autoridades, o senhor Benedito José Fierre, presidente do Lar Buçocaba, Assistência Vicentina Imaculada Conceição. O senhor Manuel Roberto das Neves, vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, biênio 2012-2014. O senhor José Candal, professor Candal, assessor do prefeito e diretor do Conseg Sul, e ex-vereador dessa casa também. O senhor Paulo Maria Vieira de Camargo, conselheiro fiscal, representando a senhora Luzia Hassan Gambini, presidenta da ACIMO, Associação Comunitária de Idosos do município de Osasco. A senhora Flávia de Souza, chefe de gabinete, representando o vereador Cláudio da Locadora. A senhora Érica Silva Garcia, gestora da UP, Unidade de Longa Permanência. A senhora Maria Isabel Panaro, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, CMAS. A senhora Jaci R. Chaves, o senhor Jaci R. Chaves, secretário do Conselho Municipal do Idoso. Pedi desculpa aqui. O senhor Jesus Rodrigues Neto, ex-vereador da 5ª e 6ª legislatura e do Conselho Municipal do Idoso, também do biênio 2012-2014. A senhora Mari Lotti, presidenta da Comissão de Assuntos Legislativo Municipal da OAB. O senhor Paulo Arnone, diretor-presidente do CETRAN, CMTO. A senhora Eunice Dias Bicalho da Luz, psicóloga da UP. O padre Xavier,
da paróquia Nossa Senhora da Aparecida do Helena Maria. O senhor Welby Wilson, assessor representando o vereador Maluco Beleza. As senhoras Elza e Conceição, fundadoras da ANOSCAR. O senhor Davi Ibrahim Piccolo, presidente interino da Comissão do Idoso da 56ª Subseção Osasco da OAB. O senhor Gustavo Lima, diretor comercial da Audibel, Aparelhos Auditivos. Rogamos às demais autoridades presentes que, mesmo em seus lugares, sintam-se como componentes da nossa mesa diretora de trabalhos. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura do ofício de número 4 de 2014. Osasco, 6 de março de 2014, ofício 04/14. Ao excelentíssimo senhor Antônio Aparecido Toniolo, presidente da Câmara do município de Osasco. Assunto: audiência pública. Senhor presidente, na qualidade de presidente da Comissão do Idoso, aposentado, pensionista e portadores de necessidades especiais, informo Vossa Excelência sobre a realização de audiência pública no dia 10 de abril de 2014, às 19 horas no plenário Tiradentes, com a finalidade de discutir o tema Envelhecer com Dignidade. Solicito ainda seja enviada a cópia deste ofício a todos os nobres vereadores para a ciência. Atenciosamente, Jair Assaf, presidente da Comissão do Idoso, aposentado, pensionista e portadores de necessidade especial. Agradeço ao nosso secretário, vereador Dinei Simão, e na pessoa do Dr. Aridelso Turíbio, presidente do Conselho Municipal do Idoso, eu gostaria de agradecer a presença de todos os seus assessores, da imprensa, dos vereadores, do público aqui presente, de forma muito grande aqui, o pessoal da promoção social participando. Quero agradecer aqui de forma muito gentil também a nossa secretária da Promoção Social. Gostaria de informar que esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, no canal 7 da NET e também nos canais 9 e 16 da operadora Multivias e pelo portal da Câmara na internet www.osasco.sp.leg.br. A população pode estar participando dessa audiência pública enviando perguntas e sugestões. Basta para isso acessar o nosso portal na internet e clicar na opção Envie mensagens ao plenário, localizada do lado esquerdo da tela. O público presente também poderá participar retirando formulários na recepção ou com os nossos assessores. As questões pertinentes serão respondidas na parte final deste evento e as demais que não forem possíveis responder nesse momento será respondida através da internet pelos nossos debatedores aqui. Eu quero agradecer aos membros da comissão pela iniciativa tão importante, sobretudo para que as ações da administração pública sejam cada vez mais democráticas e transparentes e esclarecedoras para a nossa população. Nós temos como praxe na condução desses trabalhos de audiência pública transferir os trabalhos para o presidente da comissão. E eu quero fazer isso com muita satisfação, agradecer e cumprimentar e transmitir aqui a presidência desses trabalhos ao nobre vereador Jair Assaf, presidente da Comissão do Idoso, do Aposentado, do Pensionista e dos Portadores de Necessidades Especiais. E pedir a ele que ocupe aqui a presidência e possa dirigir os trabalhos dessa audiência pública. E agradecer aqui também a presença do nobre vereador e líder do nosso prefeito, vereador Aloysio Pinheiro. Vereador Jair Assaf, desejar que seja uma audiência pública
muito importante, relevante e que dê tudo certo aí na condução dos seus trabalhos. Um grande abraço a todos, obrigado e boa noite. Senhoras e senhores, cumprimentar a todos, os jovens, os idosos, as senhoras, os senhores, e é muito prazer que saudamos a mesa, na pessoa também da nossa secretária da promoção, nossos vereadores. Dizer ao vereador Toniolo que ele não vai embora não, ele vai ter que ficar aqui mais um pouco, porque é com imenso prazer que nós estamos aqui nessa noite, e agradecer aí a presença de todos. Sabemos que nós temos gente em casa acompanhando pela internet ou pela TV, então queremos saudar a todos que estão participando dessa sessão ou dessa comissão que nós fazemos parte dessa audiência pública. Anunciar aqui também a presença do José Batista Miranda, representando o Fórum Permanente de ex-presos e perseguidos políticos no estado de São Paulo. Mas nós viemos aqui para trabalhar, né, secretária? Então, nós vamos começar até pelo adiantar da hora. Nós vamos chamar aqui, para usar da palavra, um ilustre amigo de muitos anos e que hoje preside o Conselho Municipal do Idoso da Prefeitura Municipal, que é o doutor Aridelso Turípio, colocando aí a tribuna à sua disposição, doutor Aridelso. Faz favor, né? É um prazer imenso ouvi-lo. Muito bem. Muito boa noite a todos. Muito boa noite, senhoras. Nobres vereadores presentes, vereador Antônio Aparecido Toniolo, vereador Jair Assaf, vereador Josias do Nascimento Jesus, vereador Francisco de Paula, vereador Aloysio Pinheiro, vereador Batista, Comunidade, vereador Simão, está presente. Muito obrigado, se eu esqueci de nominar algum, me desculpem. Agradeço também a presença dos nossos conselheiros, vejo aqui a maioria deles presente. Gostaria que se identificassem para merecer os aplausos aqui da plateia. Eu pediria até que, se fosse mais ousados, que ficassem em pé os membros do Conselho Municipal do Idoso. Muito obrigado. Muito bem merecido. Também, como foi anunciado, estão presentes aqui membros da Comissão do Direito do Idoso da UAB de Osasco. Gostaria também que se levantassem para que fossem aplaudidos aqui pela plateia. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem, ilustre palestrante desta noite, presidente do Instituto Renascer, muito obrigado pela presença. Meu tempo vai ser dividido, porque, representando o Conselho Municipal do Idoso, nós temos muita experiência, e pedimos que fosse inscrito também 2 oradores, o senhor Manuel das Neves, o senhor Pedro, presidente atualmente do Asilo do Idoso, José Pedro Fiore, José Benedito Fiore.
Mas por quê? Porque o tema é palpitante. Envelhecer com dignidade. Por que nós achamos palpitante e atual? Porque entendemos que a dignidade da pessoa humana é um valor irrenunciável. Não é? Anotamos aqui algumas linhas para que não passassem esquecido. A dignidade da pessoa humana, e aqui a pessoa humana, especialmente a pessoa mais idosa, é um valor irrenunciável, inviolável e inalienável. Ou seja, ninguém pode desistir, ainda que voluntariamente, de tal prerrogativa. Ninguém pode ultrapassar esta esfera de valor no trato com o outro e, da mesma forma, ninguém pode dispor desse direito, o da dignidade. Não é? A Constituição Federal do Brasil, visando propiciar as garantias constitucionais e excluindo qualquer processo discriminatório, no seu artigo 3º, inciso 4, determina que é necessário a promoção do bem geral, independentemente de cor, raça, idade ou classe social. Conforme prometido, eu vou dividir meu tempo com essas pessoas mais experientes no trato com pessoas idosas. Eu me atenho tão somente como advogado a tecer alguns comentários do ponto de vista legal. Agora, do ponto de vista prático, nada como 2 administradores do maior asilo aqui de nossa cidade, que são o senhor Manuel das Neves e seu sucessor, o senhor José Benedito Fiore. Mas o que diria? Diria eu que devem ser louvadas iniciativas como a desta noite, audiência pública. Até porque, como bem dizia o beato João Paulo II, breve será santo, não sei se já o foi, não? Mas está para ser, não? O próximo santo. Devem ser louvadas todas aquelas iniciativas sociais que permitam aos anciãos quer continuar a cultivarem-se física, intelectual e socialmente, quer fazerem-se úteis, pondo à disposição dos demais o próprio tempo, as próprias capacidades e experiência. Deste modo, conserva-se e aumenta o gosto pela vida, dom fundamental de Deus. Por quê? Porque os mais idosos ajudam a contemplar os acontecimentos terrenos com mais sabedoria, porque as vicissitudes os tornam mais experimentados e amadurecidos. Porque eles são os guardiões da memória coletiva e, por isso, intérpretes privilegiados daquele conjunto de ideais e valores humanos que mantém e guiam a convivência social. Excluí-los aos idosos é como rejeitar o passado, onde penetram as raízes do presente em nome de uma modernidade sem memória. Os anciãos, graças à sua experiência amadurecida, são capazes de propor aos jovens conselhos e ensinamentos preciosos. E por aí vai. Poderíamos passar aqui, nobre vereador, uma noite, quiçá 2 ou 3 noites, a falar da importância de se tornar digno o processo de envelhecimento de um ser humano. O Estatuto do Idoso cuida muito bem disso no seu artigo 22. Não é? Por quê? Se estivesse aqui a secretária de Educação do município, ela confirmaria comigo. É obrigatório, não é? No conteúdo básico de todas as escolas e em todos os níveis de ensino, é obrigatório um conteúdo que trate do processo de envelhecimento, que ensine desde do prezinho até os cursos de pós-graduação e os cursos profissionalizantes,
que ensinem à criança, ao jovem, ao adulto, ao pós-graduado e até aquele que vai se formar mecânico, carpinteiro, marceneiro, enfim, qualquer dos cursos profissionalizantes aqui do Brasil, o ensino do processo de envelhecimento. E por que o artigo 22 do Estatuto do Idoso dispõe assim? Que é a finalidade maior do Estatuto. É acabar com o preconceito com a pessoa idosa. Acabar com esse preconceito de que a pessoa idosa é uma pessoa descartável. Ela já é aposentada, como aprendi hoje, não? Com o meu vice-presidente, Manuel das Neves, é uma pessoa que deve se recolher a seus aposentos e aguardar a morte. Mas não é assim. Não é? Então, nesses apontamentos, que numa outra oportunidade poderemos desenvolver, nós diremos que, tendo em vista a relevância desse tema, em boa hora vem o Instituto Proteger falar sobre a experiência no Rio Grande do Sul e no seu instituto, por causa de sua relevância, o princípio da dignidade da pessoa humana não pode ter sua finalidade restringida simplesmente à natureza humana no sentido subjetivo, pois, indubitavelmente, pressupõe uma finalidade muito maior, na medida em que a dignidade da pessoa humana fundamenta, sim, a existência dos direitos fundamentais. E quando o idoso é incluso como merecedor de tais direitos e garantias, há que se falar da importância dos direitos sociais, previstos que são no caput do artigo 6º da nossa Constituição Federal, os quais têm status de direito fundamental. Eu poderia me alongar, nobre palestrante, mas o tempo não me permite. Nós queremos, sim, ouvir a sua fala, a sua experiência. Aqui em Osasco, eu ouso dizer, o Conselho Municipal do Idoso tem conseguido algumas conquistas. Nós conseguimos a aprovação, por unanimidade, desta Câmara, no mês de agosto, da lei que instituiu o Fundo Municipal do Idoso no município de Osasco. Era a ferramenta que nos faltava. É a ferramenta que vai propiciar ao Conselho Municipal do Idoso a arrecadação de doações, de dotações de governos federal, estadual, municipal. Nós estamos agora na segunda etapa dessa batalha. Criado o Fundo Municipal, nós precisamos do decreto regulamentador que fará, nobres vereadores, funcionar, de fato, o Fundo Municipal do Idoso. Não é? Nós contamos com a estreiteza do orçamento municipal e compreendemos isso. Então, o Conselho Municipal é carecedor de mobiliário próprio, de instalações próprias. Não é? Nós estamos carentes de cursos de formação de cuidadores de idosos, nobres vereadores. Nós não encontramos, nossas faculdades não ministram nenhum curso, nem que seja de nível profissional para cuidadores de idosos. Eu soube por uma das nossas conselheiras, não sei se está aqui presente, representante do governo na Secretaria de Saúde, a nossa conselheira Eliana, não é? Que esteve num país da Europa, na Alemanha, onde o curso de cuidador de idoso é um curso regular, um curso superior. Não é? No Brasil, isso ainda é incipiente. Veja, desculpe-se a emoção me tomar, mas muitos já sabem. Há uma semana estou com a minha mulher internada, a minha queridíssima esposa, em nome de quem eu homenageio todas as mulheres aqui presentes. A minha esposa está internada há uma semana com um processo agudo de pielonefrite, não? Pielonefrite é aquelas coisas do trato urinário e tal.
eu vejo que as enfermeiras e coisas se desdobram, mas eu saindo daqui, eu vou pernoitar com ela. Tenho pernoitado todas estas noites. Hoje é a 7ª, ou 8ª noite que eu pernoito, ela está lá desde sexta-feira. Então, eu vejo, se eu tivesse um curso de cuidador de idoso, me seria mais fácil para mim passar esses pernoites com a minha esposa, que eu faço questão de não deixar nenhum dos meus filhos pernoitar. É eu. Eu fui educado para isso. Né? Eu acho que as escolas daquele meu tempo ensinavam respeito que eu tinha pelos meus pais, pelos meus avós. Isso eu vejo que as autoridades não consideram mais importante. Eu acho que nós perdemos uma geração toda, não é? Que não foi educada, não é? A respeitar o seu pai, a sua mãe, os seus avós. E não tem nas famílias quem é que cuidem. Não é? Quem é que cuida dos seus idosos? O Conselho Municipal do Idoso vive esse cotidiano. Não é? Vive esse cotidiano. Hoje, não sei se está aqui presente a nossa secretária de apoio, a quem eu agradeço muito, a nossa querida secretária Patrícia Sepúlveda, me anunciou que uma idosa foi na delegacia do idoso, certo? E foi acompanhada de 2 netas, um pequeno exemplo, não é? Mas que essa idosa foi reclamar de um filho, não é? E maior de idade, que é deficiente, mas infelizmente é viciado em drogas, e maltrata a mãezinha. Não é? Então, eu intervi, porque essa parente da idosa queria representar, reclamar contra a escrivã de polícia e coisa. Então, eu expliquei, orientei, no nome do possível, e acabei sabendo que essa idosa, acompanhada de suas 2 netas, foram, sim, atendidas pelos advogados plantonistas da Comissão do Idoso da OAB, ó, e encaminhada à Defensoria Pública para reclamarem as medidas legais que o caso exigir. De maneira que houve, sim, o atendimento a essa pessoa idosa, mas demonstra bem que é na família, não é, que acontecem as maiores violações aos direitos do idoso. Creio eu que precisa haver uma mudança de cultura, secretária Solange, essa mudança de cultura já se tarda no tempo, já se faz tarde, que nossas autoridades devam pensar em aplicar o Estatuto do Idoso, que não é uma utopia, é realizável em países, talvez, estado superior, socialmente considerando o Brasil, mas o Brasil que deve se espelhar pelos exemplos, bons exemplos, deve começar a partir de agora a incluir nos currículos básicos e todos os níveis de ensino esse ensino do processo de envelhecimento, para acabar com o preconceito e tornar, sim, a dignidade da pessoa humana um valor inalienável e irrenunciável. Acreditamos muito no trabalho do Instituto Proteger. Não é? E passo a palavra, devolvo a palavra ao novo vereador Jair Assaf, para que, se possível, deixe outros representantes do Conselho Municipal contarem de suas experiências e podemos fazer um intercâmbio com o Instituto Proteger. Muito obrigado, boa noite. Anunciamos a presença da senhora Valquíria Alves, representando o Conselho Tutelar da Zona Sul. E aproveitando, nós colocamos a tribuna à disposição para uso da palavra do senhor Manuel Roberto das Neves, que é o vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso.
Boa noite a todos. Vamos falar um pouquinho de envelhecimento, da nossa experiência nesse campo. O crescimento da população idosa é um fenômeno mundial. Devemos considerar como idoso aqueles indivíduos maiores de 60 anos, com base no critério de referência estipulado pela ONU e referendado por grande parte da comunidade mundial. Tanto os países considerados desenvolvidos, quanto aqueles considerados em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, apresentam uma mesma tendência demográfica: o aumento do número de idosos, tanto em termos quantitativos quanto em termos proporcionais, em relação à população total do país. Este fenômeno resulta, em geral, da queda das taxas de natalidade, em virtude do aumento do uso de anticoncepcionais e a uma maior conscientização da população em relação à estrutura familiar, combinada com a queda das taxas de mortalidade, observada devido aos avanços da medicina e à melhoria da qualidade de vida dos indivíduos de uma forma geral. Estima-se, segundo projeções, que em meados de 2030, a população mundial de idosos ultrapasse a marca de 1 bilhão de pessoas, sendo que 75% deste contingente estará localizado em países subdesenvolvidos. A questão central nesse ponto é que os países considerados desenvolvidos possuem instituições e mecanismos que absorvem eficientemente esse contingente, inserindo-o na rede de proteção e infraestrutura social, de forma que lhe proporciona uma boa qualidade de vida. O aparelho estatal desses países está preparado para este impacto demográfico e tem condições de se adequar às demandas sociais. Inversamente, os países emergentes e subdesenvolvidos geralmente possuem instituições estatais desorganizadas e enfraquecidas, além de graves problemas sociais, como a má distribuição de renda e a ineficaz rede de infraestrutura social. Dessa forma, esses países não conseguem se adaptar à nova dinâmica demográfica, fazendo com que a emergente população idosa se encontre desamparada e desprotegida em relação aos seus direitos. Um Estado baseado em instituições estagnadas e pouco produtivas não possui, muitas vezes, recursos e mecanismos eficientes para consolidar uma proteção social mínima para a sua comunidade, agravando-se a situação em relação ao segmento idoso, que demanda novas exigências e novos enfoques das políticas sociais do Estado. Isso exige uma flexibilidade e uma organização ainda maior que o poder público não tem. Assim sendo, o impacto causado pelo aumento global da população idosa levou à necessidade de implementação de políticas públicas específicas para o segmento do idoso. O segmento idoso ele é muito específico e suas necessidades igualmente específicas exigem a adoção de políticas públicas diferenciadas, visando ao pleno atendimento das demandas características dessa nova população. O idoso constitui um segmento que se caracteriza peculiarmente por não mais participar do processo produtivo e passa a sofrer com isso um forte estigma social. Como já foi dito aqui, a aposentadoria pode ser apontada como o marco da entrada na fase do envelhecimento, onde esse próprio termo já está carregado de um valor pejorativo, significando retirar-se aos aposentos, o que indicaria um período de vida inerte e obsoleto para esses indivíduos, o que não condiz necessariamente com a realidade. O capitalismo exacerba a busca pelo lucro, onde tudo se torna uma mercadoria, inclusive o trabalhador. E somente a mercadoria tem valor, fazendo com que a ausência da atividade profissional represente a perda do valor atribuído ao indivíduo pela sociedade. A população idosa, assim, é qualificada.
como improdutiva, sendo desvinculada da dinâmica social que somente absorve e valoriza aqueles indivíduos que estão inseridos na lógica da produção e do consumo. Para sermos efetivamente considerados cidadãos segundo esta concepção, é necessário produzirmos ou consumirmos, de preferência, consumir e produzir, onde aqueles que não exercem estas funções perdem sua funcionalidade e valoração diante da sociedade. Outra variável determinante para a caracterização do idoso é a autonomia, onde se percebe naturalmente uma maior dependência desses indivíduos em relação aos seus familiares, ou quase sempre em relação ao Estado, devido à sua maior vulnerabilidade física e econômica. Este é, inclusive, um dos temas de destaque tanto nos documentos internacionais quanto nos documentos nacionais de proteção ao idoso, onde se postula como referência para o seu tratamento no âmbito social a garantia de sua autonomia e independência, no mais alto grau em que isto for possível. Tende-se também a generalizar a condição de vida da população idosa, o que não condiz com a realidade de nossas sociedades, uma vez que o idoso, assim como qualquer pessoa de outra faixa etária, possui sua individualidade e que está ligado a uma série de fatores que a determinam. A figura do idoso, não podemos, assim, homogeneizar a figura do idoso, independentemente das circunstâncias sociais em que ele está inserido. Apesar de algumas características comuns, este segmento populacional está obrigatoriamente inserido em uma realidade concreta, variável e heterogênea. Assim sendo, os problemas e as dificuldades relacionadas a esta população dependem de contingências estruturais de determinados contextos sociais. Existem idosos pobres e ricos, graduados e analfabetos, saudáveis e doentes. Todos eles precisam de proteção. Devemos ter em mente, portanto, que a construção da imagem da velhice é um fator determinante para a valorização ou a desvalorização deste grupo na sociedade, vinculando ou excluindo das oportunidades sociais. Um discurso ideológico adquire contornos que produz reflexos imediatos e concretos na vida dos indivíduos relacionado a esta imagem, sendo assim de extrema importância procurarmos desmistificar concepções negativas difundidas sobre a condição do idoso. Deveríamos abandonar a sombria relação existente entre envelhecimento e morte, que enxerga essa etapa da vida simplesmente como o ponto derradeiro da existência humana, onde nos resta apenas tentar torná-lo o menos doloroso possível. Esta visão ultrapassada do envelhecimento foi exposta na funesta afirmação de Gabriel Garcia Marques, no seu livro O Amor em Tempo de Cólera. Ele diz: é o período da vida em que a morte deixa de ser uma possibilidade remota para se transformar em uma realidade mais imediata. Eu vou procurar ser mais breve. A partir dos anos 70, houve uma mudança na concepção da sociedade mundial. A ONU passou a tratar do assunto do envelhecimento e fez a primeira conferência mundial dedicada ao envelhecimento, isso em 1982. A partir daí, houve uma evolução do Estado, de uma forma geral, para que esses direitos fossem, de uma maneira mais clara e determinada, fossem sendo reconhecidos pelas sociedades. Temos que reconhecer a evolução do Estado nas últimas décadas, no sentido de uma maior conscientização em relação ao idoso, apesar de ainda estarmos muito longe da qualidade de vida e do amparo social
almejado para este grupo. Percebe-se, a partir de 1970, o início de uma movimentação mundial em prol das garantias sociais e de uma tutela estatal mais eficiente para a população idosa. Ocorreu assim no ano de 82, em Viena, a primeira Assembleia Mundial da ONU. É importante ressaltar que tal Assembleia foi o primeiro encontro mundial de representantes governamentais a tratar especificamente desta questão, tendo como grande marco a elaboração do Plano de Ação Internacional, do qual constam 62 recomendações voltadas para políticas públicas de tratamento à população idosa. A partir daí, emergem em todo o mundo programas sociais, instituições e legislações voltadas para a proteção do idoso e para a sua inserção na sociedade, onde o Brasil também se insere nesse contexto e acompanha a conscientização para esse problema social. Porém, a situação específica da sociedade brasileira em relação ao idoso é alarmante, já que o país pode ser enquadrado dentre aqueles que não se prepararam para absorver o crescimento da população idosa, e com suas instituições funcionando em condições precárias e, em alguns casos, até mesmo falidas, não consegue proporcionar uma boa qualidade de vida para a grande maioria destes indivíduos. O idoso brasileiro é, em geral, pobre, com insuficiente acesso a precários serviços públicos de bem-estar, e tem poucas perspectivas de melhora a curto e a médio prazo. Velhos pobres e crianças pobres são e serão as principais vítimas da desorganização do Estado. Finalmente, em 94, foi elaborada a nossa Política Nacional do Idoso, que se caracteriza como um conjunto de diretrizes e orientações básicas para as políticas sociais de proteção ao idoso. Chegamos ao ápice da proteção social ao idoso no Brasil com a regulamentação do Estatuto do Idoso, em outubro de 2003, estabelecendo-se toda uma legislação especificamente voltada para este segmento, onde se atribui, inclusive, competências e responsabilidades de instituições governamentais, como o Ministério Público, por exemplo, para zelar pela efetividade de tal estatuto. O grande problema é que o nosso Estatuto do Idoso é, talvez, a legislação mais completa do mundo que trata da questão do idoso. Só que a gente verifica que a sociedade continua sofrendo, os idosos na sociedade continuam sofrendo, e a gente não consegue perceber aonde o Estatuto falhou e não mudou esta realidade. O Estatuto propõe um envelhecimento digno. E a nossa grande luta aqui, nossa, do Instituto Proteger, de todos aqueles que lutam pela causa, é fazer com que o Estatuto seja, em toda a sua totalidade, seja considerado em toda a sua totalidade, trazendo, sim, igualdade e um processo de envelhecimento digno a todos nós. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para a nossa secretária, nós temos 2 vereadores que desejam ocupar a tribuna. Então, nós convidamos o vereador Valdir Roque e queremos agradecer aos demais vereadores que abriram mão, com 3 minutos, que abriram mão em razão do horário e que estão também aí, que estão ansiosos para ouvir aí o pronunciamento das próximas pessoas que vão aqui naturalmente, tanto a secretária como a doutora Melissa. Então, 3 minutos, a Vossa Excelência. E nós estamos cronometrando. Deixa comigo. Eu só vou falar 3 horas, tá, gente? 3 horas direto. Estou brincando. Eu fiz questão de vir na tribuna. Primeiro, saudar todos em nome de Jair Assaf, presidente da comissão. Mas, assim, para a gente fazer algumas reflexões importantes. A primeira reflexão
quando a gente fala de como envelhecer com dignidade, a primeira reflexão, qualidade de vida. Nós temos que começar a pensar na nossa qualidade de vida atual para ser melhor no futuro. No esporte, no lazer, na mobilidade, na integração com outros pares. Segunda reflexão é entender que são 5 milhões de idosos com 60 anos no estado de São Paulo. E 23 milhões e meio, de acordo com o IBGE, no Brasil. E em 2025 teremos 30 milhões. Então, ou seja, vamos, como legisladores, como conselhos, como o executivo, começar a trabalhar como já estamos trabalhando, políticas públicas. Hoje, para o amanhã. E a terceira reflexão. Os países asiáticos, principalmente o Japão, eles têm uma educação, como a Aridelcio falou, eles têm uma educação antiga, onde o velho, a pessoa idosa, aliás, ela é um ancião e é respeitado, que é o que nós temos que trabalhar aqui, mas é através da educação, através da nossa cultura, que nós temos que mudar. Por isso nós temos que fazer essas 3 reflexões. A reflexão, qual é o papel do Estado? Qual é o papel do Legislativo e do Executivo? Mas qual é o papel também dos movimentos sociais? Os conselhos cobrando e agilizando os projetos que são políticas públicas para nós. Por quê? Porque o jovem de hoje é o idoso do amanhã. E eu, como vou fazer 50 anos, dia 5 de julho, já estou me preparando. Obrigado, gente. Quero convidar o vereador Josias. Está abrindo mão? Nós agradecemos. Bom, então vamos colocar a tribuna para a nossa secretária Solange Cristina Silva. Com muito prazer, nós estamos aguardando o seu pronunciamento. O vereador De Paula já fala. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu, na verdade, queria fazer uma apresentação. Eu não sei, já pode colocar lá? Acho que se ficar de ladinho já dá para... Vamos fazer a apresentação. Vamos fazer a mesa aqui um pouco para participarmos aqui da apresentação. Só para a gente otimizar o tempo, né? Melhor. Tá ligado, João? Ele falou que tá ligado. Alô? João tá tirando, não. Tá me tirando. Tá. É só... Alô? Tá. É só para otimizar o tempo e a gente não se perder, né? Na verdade, assim, é importante a gente destacar que, enquanto Secretaria de Assistência, eu venho fazendo essa conversa com vários secretários. A gente, na Secretaria, centraliza uma série de políticas para idoso, né? Mas a gente não pode ser o único responsável. Acho que a Secretaria de Assistência é uma das secretarias que tem que pensar a política para o idoso, né? Mas a gente já até ouviu aqui, o vereador Valdir comentou também, a questão da educação, do esporte, que, aliás, o esporte tem sido um grande parceiro, nos ajudando, inclusive, a implementar políticas mesmo para os idosos na nossa secretaria. E a gente não pode perder isso de vista. A gente só vai avançar a partir do momento em que a gente realmente tenha políticas pensadas, né, planejadas, ações determinadas por todos os equipamentos e por todas as secretarias que nós temos no município. Então, aí é só uma introdução, falando um pouco da nossa secretaria, que é uma secretaria que pouca gente sabe exatamente qual é o papel dela, o que ela
o que ela faz, o que ela não faz, né? É muito interessante. A gente conversa com as pessoas e diz assim, mas o que tem lá na assistência? O que vocês fazem lá? Isso é comum, muito comum, a gente ouvir da população, que não sabe exatamente. E, às vezes, até de colegas de trabalho que ligam lá e dizem, isso aí é com vocês, não é? Porque eu também não sei, né? Então, acho que é importante a gente aproveitar esses espaços para falar um pouco dos nossos serviços, o que a gente tem para oferecer para os nossos idosos. Então, nós trabalhamos na secretaria com todas as realidades, né? Então, nós temos desde aquele que tem autonomia, disposição, pique maior que o nosso, né? Para participar de atividades, de ações, de palestra e de tudo mais, até aquele que não tem condições de se locomover, também a gente tem a nossa responsabilidade sobre isso, aquele que é vitimizado pela família, muitos casos a gente tem, aí discute muito isso, principalmente com o Conselho do Idoso. Então, é isso. Os serviços de atendimento e acolhimento institucionais desse município têm por função acolher o idoso a partir de 60 anos, de ambos os sexos, independente ou com grau de dependência leve. O acolhimento deve ser breve e transitório, excepcionalmente na casa de longa permanência, onde a gente tem realmente um atendimento a todos os que frequentam, né? Acho que também é importante citar que o CREAS tem um papel importante no caso daqueles idosos que a gente recebe denúncia de negligência, de violência, né? Também é nosso papel verificar, acompanhar, orientar, fazer todo esse trabalho. Eu não sei mexer nesse negócio aqui, tá, gente? Mudou. O Centro de Referência e Assistência Social, que é o CRAS, tem como objetivo oferecer serviço socioassistencial de convivência e fortalecimento de vínculo a famílias em situação de vulnerabilidade social, à juventude, à criança e aos idosos. A gente tem um número muito grande de idosos hoje que frequentam os nossos CRAS, principalmente por conta de um projeto que a gente tem em parceria com a Secretaria de Esporte, que é o Osasco em Movimento, né? Que nós temos hoje por volta de 800 idosos participando pela cidade de Osasco. É um número respeitado. O Centro de Atenção ao Idoso, o CAT, que funciona lá na Rua da Saudade mesmo, não sei se todos conhecem, é um centro de atenção à terceira idade que tem como objetivo desenvolver ações para promover convivência e fortalecimento de vínculo através de atividades físicas e recreativas. Então, a gente chama de espaço de convivência, né? Porque, na verdade, é um espaço onde eles frequentam e tem uma... Depois, eu não sei se a gente colocou as fotos aqui, mas tem uma infinidade de ações. Essa foto, por exemplo... é só eu apontar assim, muda? Desculpa aí, tá, gente? Essa foto, por exemplo, ela é de um passeio que nós fizemos, né, com as pessoas que frequentam lá o CAT. Nós fomos a um sítio no final do ano passado, em dezembro, novembro ou dezembro, não me lembro bem. E, assim, é um grupo participante bem ativo. Nós temos 1.200 idosos que frequentam o CAT. Tá? O FEJAT, a maioria já deve conhecer, pelo menos, de nome. Eu não vou ler tudo isso, mas é uma atividade que a gente realiza todos os anos. E, o ano passado, nós lançamos... Na verdade, é uma ação que foi pensada com jogos, atividades esportivas. Depois, com o decorrer do tempo, ela foi se modificando. Ficou como um dia de ação cultural, né, atividades culturais que são desenvolvidas pelos idosos. No ano passado, a gente aceitou o desafio de juntar os dois, né? Juntamos a parte esportiva com as atividades culturais, que foi muito mais trabalhoso, mas o resultado foi muito mais positivo, né? Ao meu ver, assim, o número de participantes foi muito maior, a gente abriu muito mais o leque, e, para isso, nós contamos também com a parceria da Secretaria de Esporte, que nos auxiliou na questão fugiu.
de competição, na parte competitiva. Né? Então, porque nós temos idosos que gostam só de dançar, nós temos idosos que gostam de competir, nós temos idosos que gostam só de fazer artesanato. E eu acho que, assim, chegou numa certa idade, ele tem o direito de opinar o que ele quer fazer. Né? E as políticas públicas têm que oferecer todas as condições. Então, é isso. Aqui, só para exemplificar, foi um torneio que nós fizemos, realizamos semana retrasada, né? O torneio da terceira idade, porque Osasco vai sediar os jogos do Jore, né? Jogos regionais da terceira idade. E a cidade de Osasco não tinha todas as categorias para participar. Então, o que nós fizemos? Nós temos idosos, então vamos trabalhar com eles. Né? Montamos rapidamente lá na secretaria, também com apoio da Secretaria do Esporte, montamos uma competição. E tiramos lá, dentro do CAT, né, as outras modalidades que nós não tínhamos representação. Portanto, Osasco vai sediar os Jogos do Jore com a participação de em todas as modalidades. Tá certo? Não sabemos ainda se vão ganhar, né, gente? Mas vão participar, com certeza. Então, foi um evento aí, está fresquinho, tem 15 dias. Nós fizemos rapidamente porque temos prazo, né, para poder fechar todas as modalidades. Então, nós temos aí, a gente foi descobrindo os talentos dentro do nosso espaço. Né? Gente que a gente nem sabia, que jogava, que gostava disso, daquilo, a gente foi descobrindo. Nós temos também, dentro da secretaria, a unidade de longa permanência do idoso, que fica lá na Vila Holanda, né? Que é um espaço que tem 2 anos de existência. Nós temos hoje nós temos espaço para 26 idosos, temos 18 lá hoje. Então, nós ainda temos espaço para colocar. Mas tem uma série de critérios, porque, na verdade, ele tem que ter autonomia. Né? Ele tem um espaço para morar. São casas muito bonitinhas, é um espaço bem legal de convivência, mas que ele tem que ter condições mínimas de se manter. Porque ali ele sai, ele vai para a igreja, ele vai no CAT, nas atividades, ele vai dançar, ele tem uma vida normal. Tá? Nós temos também o CREAS, que, na verdade, trabalha com aquilo que a gente gostaria de nem ter, né? Nem precisar, porque os técnicos do CREAS trabalham justamente com aqueles que estão sendo excluídos por um motivo ou outro, estão sendo violentados. Né? Então, são com esse público que o CREAS, muitas vezes, interfere, trabalha com a família, tenta, né, buscar harmonia, é esse trabalho que é feito. Nós temos o Centro Pop, que lá eu fiz questão de colocar, porque o Centro Pop faz um trabalho com moradores de rua, né, com a população em situação de rua. Só que nós temos um público muito idoso que frequenta lá. Né? Temos bastante idoso que está, né, numa situação que a gente tem que atender, tem que buscar. Muitas vezes as técnicas buscam alternativas, caminhos para ele ser inserido também na família, na sociedade. Tá? Aí, gente, é um pouco do que eu estou falando das atividades que nós desenvolvemos lá no CAT. Então, o Conselho Municipal do Idoso, que o doutor Aridelso aqui já falou, né, sobre o Conselho, sobre o papel do Conselho, nós trabalhamos muito juntos, por isso até fiz questão de colocar aí. Né? Eu e o doutor Aridelso, nós temos uma história junto, né, doutor? Pode contar? Nós temos uma história, a gente já se encontrou em outro momento da vida, né? Mais jovens,
mais magros. Quando ele me viu na secretaria, ele falou, nossa, você engordou. Porque nós somos nós dois fomos diretores do Sindicato dos Professores da Rede Particular, né? E nos encontramos juntos. Os anos passaram e agora novamente nos encontramos, né, na mesma busca, no mesmo caminho. E isso foi muito gratificante encontrar o doutor Aridelso nessa tarefa. Nós temos na secretaria, também trabalhamos com o benefício de... não é ter prestação, não. Está errada ali. Mas nós trabalhamos com o BPC, que é um serviço que a assistência presta para as pessoas, integrante do Sistema Único, né? É pago pelo governo federal e assegurado por lei, que permite acesso ao idoso e pessoas com deficiência às condições mínimas de uma vida digna. Então, já são mais de 5.590 idosos que recebem. São aqueles idosos que não têm uma aposentadoria, né, que precisam de uma condição mínima de sobrevivência. Então, é esse público que nós temos aí no BPC Idoso. Hoje, em Osasco, a gente já tem 5.590 idosos recebendo esse benefício. E aí, falar um pouco... Bom, já que o Valdir já falou aqui, outros também já disseram, que a política... O nosso país está envelhecendo, né? Isso é mais do que provado. E aí a gente tem que pensar, sim, é nosso papel pensar ações futuras para as políticas públicas para o idoso. Então, nesse sentido, é que a gente vem discutindo algumas ações, né? Uma delas é a criação do Centro-Dia do Idoso. Eu vou usar uma expressão que, se tiver assistente social aí na plateia, vai me matar. Porque eu falo, para explicar para as pessoas o que é o Centro-Dia do Idoso, já estão me olhando feio. Eu falo assim, é a creche do idoso, né? Eles querem morrer, porque essa expressão é equivocada. Mas eu utilizo só para as pessoas entenderem qual é o papel desse centro-dia. Porque às vezes você fala, é centro-dia do idoso. Ah, isso é o quê? Né? É um local onde a gente pode estar levando. Você tem um idoso na sua casa, mas você trabalha, você tem uma situação difícil, mora muitas vezes sozinho e tudo mais, e tem o seu idoso lá. Você não vai abandonar o seu idoso, mas você também não pode deixar de trabalhar, né? O que é que acontece? Tem que ter um local para que possa acolher esse idoso, pelo menos durante o dia, para que você consiga desenvolver as suas atividades. Foi uma forma que foi pensada da população não abrir mão do seu idoso. Né? Porque o que acontece? Não tem ninguém para cuidar. Coloca lá na casa de repouso, né? Que é um lugar que resolve todos os problemas. Então, a ideia é fazer o trabalho inverso. Então, assim, você tem dificuldade, você tem que trabalhar, é verdade, você tem que estudar, você tem que fazer não sei o quê, tem que cuidar da sua vida. Então, o serviço público vai oferecer um espaço onde a gente vai estar cuidando, na verdade, atentamente desse idoso. Então, a proposta é que isso seja realizado. Nós temos aí, acho que até o final do ano que vem, mas eu acredito que a gente consiga fazer isso muito antes, né? A ideia é criar esse espaço. Eu peguei um pedacinho hoje da sessão e eu ouvi uma informação equivocada. A gente tem estudado mesmo a possibilidade do espaço do quilômetro 18, do CRAS do quilômetro 18, ser esse espaço, porque é um espaço grande, a gente precisa de um espaço grande para isso, né? Então, a gente está ainda analisando a possibilidade de que esse espaço seja realmente o Centro-Dia do Idoso, né? Só que nós não queremos acabar com o CRAS, não. Pelo contrário, nós temos um projeto aí de ampliação do número de CRAS para a cidade de Osasco, né? Então, a ideia é simplesmente a gente colocar num outro local
esse CRAS que é do quilômetro 18, ele sair um pouquinho daquele meio, porque o CRAS tem um objetivo específico, né? Ele tem que cuidar da população que está em situação de vulnerabilidade. Então, ele tem que estar próximo da população que está sujeita à vulnerabilidade, né? E aquele CRAS do quilômetro 18 foi aproveitado, um espaço que já existia de centro de convivência. Portanto, ele não está exatamente dentro de um espaço onde a gente tem a população que necessita da utilização do CRAS. Então, a ideia é só puxar um pouquinho mais, né? Só andar um pouquinho mais com o CRAS, ocupar uma outra casa que fique mais próxima da população que está em vulnerabilidade. Tá? Então, ele não sai simplesmente daquele espaço e a gente extingue, não. Na verdade, a gente só muda um pouco, coloca ele um pouco mais para lá. É só essa a proposta. Tá? E a gente está ainda em estudo, mas acho que vale a pena dizer. E é isso, gente. Acho que é uma frase que eu achei bonita, acho que vale a pena colocar. O mistério da vida está em mãos marcadas, calejadas, pelo tempo enrugadas. Nessas mãos você sentirá o perfume do amor, verá pétalas da verdade e encontrará os melhores momentos da vida desse alguém em uma pequena flor que se chama maturidade. Boa noite. Cumprimentar a secretária pela brilhante explanação. E, secretária, eu não vou usar a palavra, não, mas esses dias eu tive uma solicitação que eu não pude fazer nada. Pessoa com 79 anos de idade, na cama, a família não sabia como lidar, porque usava fralda, não levanta, não senta. E nós tivemos dificuldades de encaminhar junto à Secretaria da Saúde. Claro, porque não há em Osasco ainda a disponibilidade de leitos para essa natureza. Então, a comissão esteve reunida um dia desse, tratando desse assunto. Talvez vai chegar na mão, irmãos, da Secretaria e da senhora, e também da Secretaria da Saúde, uma solicitação nesse sentido para o futuro. Porque é uma necessidade que eu vejo pela minha mãe, né? Minha mãe tem 93 anos. Em um ano, quebrou a perna 2 vezes, o fêmur. Então, tem dificuldade. O meu irmão foi atropelado aqui com a moto no Cebolão, aqui debaixo da ponte. Também está na cama. Então, nós temos condições e estamos cuidando, mas tem muita gente em Osasco que ainda precisa da atuação da senhora, do prefeito, claro, Jorge Lapas, e também da Secretaria da Saúde. Mas eu quero pedir desculpa ao vereador De Paula, que eu tinha que ter chamado o vereador De Paula antes, mas eu faço com prazer, colocando a tribuna à sua disposição com seus 3 minutos. Fica à vontade, vereador. Seu Jair Assaf é o presidente da comissão do idoso. Eu fiz questão, seu Jair, de ficar aqui, porque eu tenho aprendido muito nessa casa durante os dias que eu estou com o senhor. E hoje eu estou muito feliz de estar participando dessa audiência, presidida por o senhor, e as contribuições que está saindo aqui é muito importante. Eu vou cumprimentar o vereador Dinei Simão, a Melissa Teles, secretária Solange, Aridelso, o vereador Aloísio, Jesus, Candal, e a todos vocês presentes. Tem uma pessoa ali muito especial também, a Patrícia, faz parte dessa secretaria, uma pessoa que eu tenho no coração. A Lana também está acompanhando. Só para falar, ilustre vereador Jair Assaf, que o senhor tem contribuído muito com a cidade de Osasco, muito. São 50 anos de luta aí, cuidando do povo da cidade de Osasco. Então, eu estou muito feliz de estar nessa casa, nesse mandato, junto com esse vereador que tem contribuído muito
com a cidade de Osasco durante todo o tempo que está na nossa cidade contribuindo. E para a secretária, eu tenho uma pergunta para fazer aqui, simples. Esses dias eu fui procurado ali por uma moradora do Jardim Rochdale, mora na Avenida Brasil, secretária. E o caso é o seguinte, os familiares têm que trabalhar, ela ficou em casa com uma criança, e já uma senhora de idade, chegou a tocar fogo na casa, querer tocar, os vizinhos vieram, e teve todo esse trâmite, o pessoal me ligou, nós procuramos aí a Secretaria de Saúde, que ficou de mandar um pessoal lá. Aí eu queria saber para onde que a gente encaminha um caso desse, porque é um caso que nos preocupa muito, porque a pessoa, quando está nessa idade, querendo tocar fogo na casa, então, isso é uma preocupação, gostaria de saber para onde a gente pode mandar isso. Quanto ao Aridelso, presidente, doutor Aridelso, presidente do Conselho, quero cumprimentar todos os conselheiros que fazem um trabalho lindo, maravilhoso, trabalho voluntário, estão ali com muito amor. O vice-presidente fez uma explanação muito grande. Esses dias, senhor Aridelso, eu participei de uma palestra com o doutor Laí Ribeiro. O doutor Laí Ribeiro tem um tema muito importante que condiz com esse momento aqui, é como envelhecer sem ficar velho. E ele gravou essa palestra em vídeo, é uma palestra muito interessante. Eu tenho esse material que dura 3 horas, como envelhecer sem ficar velho. Ele vai falar muito sobre alimentação, sobre o modo de vida. Eu tenho esse material, estamos à disposição, caso o senhor precise, podemos marcar, nós vamos lá com a maior alegria para contribuir com os nossos idosos. Muito obrigado e eu agradeço aqui, ilustre vereador Jair Assaf, de estar participando dessa grande audiência, junto com Vossa Excelência e junto com todos vocês. Obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço as suas palavras, vereador Ana Paula. Bom, Osasco tem imenso prazer de receber diretamente de Porto Alegre, né? A senhora Melissa Teles, que é presidente do Instituto Proteger, e nós colocamos a tribuna à sua disposição. É gaúcha, tia. Bem pertinho? Tá bom. Não vou usar. Vou dispensar. Cumprimento todos os presentes, na pessoa do presidente dessa mesa, vereador Jair, que muito me honra, né, ter me trazido aqui mais uma vez nessa casa. Estive aqui o ano passado, em abril, falando de alienação parental. E eu quero registrar o meu carinho, a minha gratidão, a minha solidariedade por Osasco. E quero registrar a minha amizade com os conselheiros tutelares dessa cidade, que está ali a Valquíria, o Márcio, que realizaram o ano passado o 2º Congresso de Alienação Parental, buscaram isso em Porto Alegre, nós formamos uma parceria e nós sabemos o quanto é difícil realizar um evento. Mas o Instituto Proteger, ele reconhece que o evento ele é um gerador de conhecimento. E gerando conhecimento, nós estamos protegendo. E quero registrar o meu carinho a cada um dos vereadores dessa casa, porque não é a primeira vez que a gente propõe um debate e a casa se abre dessa forma. Muito obrigada, faço isso na pessoa do senhor. Falar sobre a dignidade de envelhecer é falar sobre um sujeito do Instituto Proteger. O Instituto Proteger ele nasceu para a proteção da criança, adolescente e do idoso. Eu confesso aos senhores que, quando foi proposto a mim a inclusão do idoso no sujeito de proteção do Instituto, nesse momento eu descobri que o idoso era invisível aos meus olhos. E a primeira atitude que fiz como presidente do Instituto Proteger foi a exposição que está ali fora, que é Um Dia Já Foi Criança. Aquela exposição busca sensibilizar a sociedade para um olhar
mais carinhoso em relação ao idoso. O idoso está presente. E vou pular os índices, porque já foram muito bem trabalhados e debatidos aqui, mas sim, nós nos tornaremos o 6º país com mais idosos perto do século de 2050. E o que nós estamos fazendo em relação a isso? Como que nós estamos caminhando para receber nós idosos? Muito mal. A cada dia que estudo o sujeito idoso, percebo o quanto de abuso é cometido contra ele. E o pior de tudo, na própria família. É intrafamiliar as maiores agressões. Me surpreendi ao saber que o idoso ele não é abusado somente financeiramente. Que ele não é abusado somente porque ele é negligenciado. Ele também é abusado sexualmente. Ele é explorado em todos os sentidos. Pelo Estado, pelos cuidadores, pela família ou por cada um de nós que está invisível a essa realidade. Eu disse e confessei que ele estava invisível aos meus olhos, mas, infelizmente, não sou só eu que não enxergo. O que o Instituto Proteger sempre propõe é a união de forças, para que a gente consiga, sim, discutir formas de se alcançar a proteção. Mais uma vez, saio de Osasco com um coração muito alegre, porque vi que aqui, sim, estão sendo feitos e pensados essas formas de se alcançar a proteção integral. Hoje tive na TV Osasco, que a Laís, que é uma representante do Instituto Proteger aqui em Osasco, me levou para falar sobre um programa que fala de deficiência. E a jornalista me perguntou, qual é a deficiência maior? Qual é a deficiência que o Instituto Proteger protege? A falta de amor. Essa é a nossa maior deficiência. Quando o senhor disse que nós deveríamos ser treinados para cuidar, nós devemos ser treinados para amar. É isso que nós precisamos dar aos nossos jovens e a nós mesmos. Porque nós precisamos usar de uma palavra que se diz empatia. Ter empatia é se colocar no lugar do outro. E isso nós temos que aprender a fazer. Porque nós julgamos o outro, sem mesmo ter conversado com ele. E eu não estou falando de idoso. Eu olho para um jovem, eu julgo. Eu olho para um adolescente, eu julgo. Eu olho para uma mulher de saia curta, eu julgo. Eu estou sempre julgando o meu semelhante. E ao contrário disso, se eu quero sim uma sociedade que faça aquilo, né, que o presidente disse, que proteja a dignidade da pessoa humana, que está escrita lá na nossa Constituição Federal, que hoje eu disse no programa, não existe uma petição de um advogado que lá não esteja escrito pela dignidade da pessoa humana, pelo princípio do melhor interesse da criança, pelo princípio do melhor interesse do idoso, que é pouco conhecido, mas nós temos o princípio do melhor interesse do idoso. E como que nós vamos fazer isso se nós não reconhecemos o nosso semelhante? Reconhecer a dignidade humana é amar o próximo. E é isso que nós precisamos fazer, amar o próximo. Gosto muito da audiência pública, porque nós temos a possibilidade de abrir o debate. Portanto, também vou economizar a minha fala para me colocar como ouvinte desse público maravilhoso, dessa casa que está lotada, atenta, e tenho certeza que posso aprender muito mais. Mas eu vou deixar os senhores com um poema de Cecília Meirelles, que ela disse o seguinte: como se morre de velhice? Como se morre de velhice, ou de acidente, ou de doença? Morro, Senhor, de indiferença. Da indiferença deste mundo, onde o que se sente e se pensa não tem eco na ausência imensa. Na ausência, areia movediça, onde se escreve igual sentença para o que é vencido e o que vença. Salva-me, Senhor, do horizonte sem estímulo ou recompensa, onde o amor equivale à ofensa. De boca amarga e de alma triste, sinto a minha própria presença, num céu de loucura suspensa. Já não se morre mais de velhice, nem de acidente, nem de doença, mas, Senhor, só de indiferença. Muito obrigada.
Bom, nós precisamos continuar. Nós temos algumas perguntas. Se tiver mais alguém que queira fazer pergunta, se quiser fazer por escrito, se tiver algum vereador também que quer usar a tribuna para fazer uma pergunta, está à disposição. Nós temos aí duas, né? Duas. Por enquanto. Então, o vereador Dinei, nosso ilustre secretário de hoje aqui da comissão e da mesa. Por favor, aí, Dinei. Presidente, tem a pergunta seguinte. Eu, Nilson, gostaria de saber por que em Osasco ainda não está em vigor o idoso com 60 anos ou mais não poder viajar de graça pelos coletivos da cidade. Grato, Nilson. E nós combinamos com a Solange que ela vai estar fazendo a resposta também. E já encaminho a outra pergunta, tá, Solange? Essa aqui já é endereçada a você, secretária da SAPES. Como fica a situação dos idosos com dependência? Há um local de longa permanência para esses idosos? Doutora Maria Helena Neves, Comissão do Idoso da OAB de Osasco. Pode falar daqui. Alô. Puxa. Alô. Bom, duas buchas, né? Mas tudo bem. Estamos aqui para isso. A primeira, a questão dos ônibus de 60 e 65 anos. Gente, eu vou aproveitar para repetir uma informação que já foi dita aqui. As políticas públicas para o idoso é muito nova, né? O pensamento, a preocupação com a política pública para o idoso, ao meu ver, assim, ainda está engatinhando. A gente tem muito trabalho. Quando eu disse que fiquei feliz de encontrar o doutor Aridelso numa função de luta, é porque é luta mesmo. A gente está construindo ainda uma série de políticas, uma série de ações, né? Então, assim, ao meu ver, essa questão dos ônibus ainda não temos mesmo na cidade de Osasco, mas eu acho que é uma questão que tem que começar a ser discutida. Acho que ninguém melhor do que esse fórum para começar esse tipo de discussão, né? A gente sabe que, para uma cidade, implica numa série de custos, uma série de situações, mas também sabemos que o prefeito Jorge Lapas é uma pessoa que está muito atenta a todas essas alterações necessárias para a nossa cidade. Tudo que a gente tem levado como proposta, o Aridelso está aqui, que pode me dizer se eu estou mentindo, tudo que a gente tem discutido com o prefeito Jorge Lapas, de proposta, ele minimamente tem dado atenção e tem se proposto a tentar resolver. Então, acho que fica aqui, né, uma linha que a gente pode estar levando para o prefeito Jorge Lapas, pode estar iniciando essa discussão. A gente sabe que não é uma coisa simples, como eu já falei, envolve custo, envolve uma série de questões, mas que eu tenho certeza que o prefeito Jorge Lapas vai se abrir, né, para essa discussão. Então, quero me colocar, inclusive, à disposição para ajudar nessa conversa. Eu me sinto bem à vontade, pelo menos o prefeito tem me colocado essas condições, né? Então, eu me sinto muito à vontade para discutir com ele qualquer ação que venha de encontro a uma política pública que melhore as condições dos idosos da nossa cidade. Tá certo? Então, estou aqui à disposição para a gente iniciar essa conversa com o prefeito Jorge Lapas. A outra questão é a unidade de longa permanência, né? Essa é uma situação muito difícil, até porque o MDS tem um olhar, uma preocupação muito grande com relação à inserção desse idoso na família, né? Então, assim, a gente recebe verba para uma série de iniciativas que a gente possa fazer para que esse idoso permaneça no seio da família, para que essa família acolha esse idoso, né? E ofereça a ele as melhores condições. Então, essa é uma situação bem complicada. Aí vocês vão me dizer, mas tem aqueles casos que não tem família, como é que fica, né?
Então, na verdade, é uma preocupação que a gente tem que ter, sim. Eu acredito que isso entre na relação de ações que a gente está pensando para o futuro, porque tem que pensar nessas políticas e tem que pensar numa ação para esse público. Mas tem que tomar muito cuidado, senão a gente enche a cidade de espaços, o que eu chamo de... E me perdoe as pessoas que defendem a casa de repouso, mas eu acredito que não é o melhor espaço para os nossos idosos, né? Então, assim, a gente tem que ter isso daí, essa ação, esse espaço, para aqueles casos que realmente não têm mais condições de ser agregado na família. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de política, senão a gente acaba colocando uma situação em que eu não quero cuidar, não. Coloca lá naquela casa de repouso e deixa lá, né? Então, acho que essa preocupação ainda a gente ainda vem caminhando por conta disso. É uma coisa muito delicada, porque eu acho que, em alguns casos, a gente depara mesmo com situações que eu falo, estaria melhor atendido se tivesse num espaço, numa casa de repouso, do que, talvez, no fundo, como a gente já lidou com uma situação que o idoso ficava no fundo da casa do filho. É inacreditável você pensar que um filho faça certas coisas com o pai, né? Mas ele vivia no fundo da casa do filho, num quarto, e assim, ele achou que ele estava fornecendo tudo. Ele mandava, de vez em quando, alguém ir lá dar comida para o idoso, e o idoso estava lá, em situações, morrendo aos poucos, né? Então, nesses casos, faz você pensar mesmo. Puxa vida, se ele estivesse numa casa de repouso, com certeza estaria sendo melhor cuidado do que onde está, nas condições que está com o filho, né? Então, a gente depara realmente com algumas situações. Mas acho que isso tem que ser uma política pensada. A gente tem que ter uma opção, porque, para esses casos, a gente tem que ter urgente uma ação e algum lugar para encaminhar. A gente tem feito isso com alguns parceiros que têm espaço e que nos fornece, né? Então, a gente tem encaminhado para esses espaços, mas tem que tomar esse cuidado de não esticar demais essa política e tirar o idoso do seio do seu lar. Tá? Só para complementar uma opinião que nós trabalhamos no Instituto, que a política pública também ela tem que ser realizada no sentido de educar a sociedade, né? Vou falar, educar o cuidador, a família, para que ela saiba que isso tem uma consequência, isso é crime. Ela está cometendo um crime, né? Até eu ia passar hoje, mas não consegui baixar o Fantástico, que eles prenderam em flagrante um filho por maus tratos. Então, o que acontece? É muito fácil o poder público chegar, retira o idoso que está sendo mal cuidado e não dá uma sanção. Nós precisamos, eu brinco que eu digo o seguinte, nós precisamos de ações como a exposição fotográfica, mas também nós precisamos de braço forte para dizer o seguinte, não pode maltratar o idoso. Assim como a nossa sociedade aprendeu que não pode bater em mulher. Assim como nós aprendemos, né, que muitas coisas que... Até eu conto uma audiência que eu assisti, que tinha um senhor que batia na mulher e o juiz dizia assim para ele, o senhor não pode bater na sua esposa. Ele, mas eu bato nela há 50 anos e a esposa é minha, se eu quero eu bato. E aí o juiz estava tentando entender que não podia mais bater. Mas por que não pode? Não pode, porque agora eu estou dizendo que não pode. Mas para ele era um absurdo aquilo, né? Então, o que acontece? Nós temos que educar, sim. Eu tive um advogado no escritório, um japonês, filho de japonês, com brasileira, viveu lá até os 7 anos de idade. E um dia nós conversamos e ele disse, Melissa, o meu medo é que um dia o meu pai fique doente e que precise de mim, porque eu sou o filho mais velho. E aí ele não queira vir para o Brasil e eu vou ter que ir para o Japão. Eu fiquei olhando assim, mas você está falando sério? Eu não acreditei que ele estava falando sério. Porque ele veio com 7 anos para o Brasil. Eles conseguiram, em 7 anos, implantar essa cultura nele. Ele tem que retornar ao Japão, caso o pai dele não tenha outra pessoa para cuidar dele. Né? Então, acho que a gente tem que trabalhar, sim, com formas de mostrar que não é só o dever do Estado de amparar a família. É dever da família cuidar dos seus sujeitos também, com dignidade. A secretária Solange colocou aqui que o estatuto
ele é novo, vai para 11 anos, um pouquinho mais de 10. Interessante, ele começa protegendo os idosos com 60 anos, acima de 60 anos. Só o artigo 39, que fala do transporte gratuito, que é 65. Interessante isso. Então, nós precisamos de movimento como este e da sociedade como um todo para mudar o Estatuto do Idoso, porque assim nós teremos a verdadeira igualdade, todos iguais perante a lei. Então, acho que nós, aqui do Legislativo, eu me proponho na comissão estudar as alterações até de legislação municipal, porque eu tenho dificuldade, muitas vezes, de tratar um determinado assunto na prefeitura, quando se trata de isenção de IPTU, por exemplo, para os idosos. Por quê? Porque a legislação nossa impede ou exige, além das possibilidades do idoso, documentação, porque às vezes o idoso comprou, ele era jovem, comprou um terreno, não tem como passar a escritura, não acha o dono, não acha quem vendeu, às vezes faleceu. Então, ele precisa ser amparado, ele precisa ter isenção de IPTU, porque ele tem 75, 76, 80 anos. E não tem isenção porque a documentação não está atualizada na matrícula. E ele não goza dos benefícios que a lei determina. Eu estou lutando contra isso. E na comissão nós vamos vencer, até porque nós já conversamos com o prefeito lá sobre essa questão. Atualizar a legislação a fim de fazer a nossa parte, o legislativo fazer a parte dele. Porque nós não podemos ficar acomodado, nós não podemos achar que está tudo bom, que a secretária vai resolver lá, que a entidade vai resolver, que os conselhos vão participar e nós. A responsabilidade maior, para mim, que estou aqui muitos anos, é do Legislativo osasquense, que precisa sair às ruas, ver as reclamações da nossa população, ver o que se precisa para alterar a legislação, a fim de beneficiar tudo por igual. Então, nós vamos participar disso. Muito obrigado. E antes de encerrar, a Melissa tem um vídeo para exibir. Eu sei que muita gente aí veio um recado aqui para mim que ela falou pouco. Você estava encantando, o seu pronunciamento realmente prendeu a atenção, é isso que nós queremos ouvir. Então, como você permita chamá-la de você, porque você é moça, tem um vídeo para apresentar, e terminando esse vídeo, nós vamos para casa. Né? Então, eu quero antecipar os meus agradecimentos a todos os vereadores, o presidente da Câmara, Toniolo, ao secretário que aqui está, meu companheiro Dinei, ao vereador Jesus, que está de chapéu aqui, sempre foi vereador comigo na primeira legislatura, o vereador Aloísio acabou de sair, o De Paula, o Candal, vereador aqui também. Então, e além de outros que já saíram, né? Então, nós queremos agradecer a Melissa, dizer que Osasco está de portas abertas sempre que você puder aqui comparecer. A secretária cumprimentá-la pela explanação e desejar frutos no seu trabalho, porque é importante o seu trabalho que lida com a comunidade mais simples da nossa cidade. O Aridelso, como presidente do conselho, ele precisa realmente fazer aquilo que eu sei que ele faz, é cobrar, atualizar a legislação para que o conselho possa caminhar, não somente com parceria com o executivo, mas com parceria principalmente com o povo. Porque quem precisa do conselho, quem precisa do asilo Buçucaba, quem precisa das entidades, nem sempre será a nossa população que mais carente, que mais precisa da nossa ação. E o conselho tem que estar presente e fazer aquilo que ele já fez nessa casa, propor a mudança da legislação, atualizar, criar o fundo para ele poder caminhar sem estar dependendo única e exclusivamente de cada um dos seus membros, porque o poder público existe para a distribuição dos recursos, e o Conselho precisa de uma parcela, muito pouco para sobreviver.
Então, nós desejamos que a secretária, com o prefeito, que a Secretaria da Finança atenda às solicitações do Conselho. E, por hora, então, vamos assistir o vídeo. E se não fosse a presença de vocês, essa audiência pública não teria o brilho que teve. Muito obrigado a todos. E o Aridelso, então, vai encerrar o nosso trabalho aqui. Alô. Obrigado, vereador Jair Assaf. Há uma pergunta aqui, muito pertinente. Como fica a situação dos idosos com dependência? Há um local de longa permanência para esses idosos? Realmente foi objeto da fala do nobre vereador Francisco de Paula, né? Também abordou esse assunto. Para onde mandar esses idosos? Então, eu queria, na oportunidade, responder, vereador, rapidamente. Não há em Osasco onde se mandar dependentes com vulnerabilidade de grau 2 e grau 3. O lar Cora Coralina só recebe com vulnerabilidade grau 1. O grau 2, nós sabemos, é aquele que precisa de equipamentos, precisa de instrumentos, né? Ele pode se locomover, mas com a ajuda desses aparelhos. O de grau 3 é aquele totalmente dependente. Por isso, numa outra oportunidade, o representante do Asilo Buçucaba, o senhor José Pielo, desculpe, ele poderia falar, eu visitei o Asilo Buçucaba esta semana, não é? E vi que são cerca de 52, 53 hoje, num asilo que comportava mais de 120 pessoas, num passado bem recente. E está enxugando, porque são dispendiosos, são caros, exigem cuidados especiais, profissionais especiais. E eu tive com a secretária Solange, há pouco mais de 30 dias, pedindo políticas públicas a respeito da criação no município dessas espécies de asilos que recebessem grau 2 e grau 3. Ele disse que estaria implementando projetos e estudos a respeito. E lamento dizer à nobre doutora Maria Helena Neves, da Comissão do Idoso de Osasco, que o Conselho do Idoso, não mais também do que 30 dias, passou por isso no Hospital Regional para atender uma idosa de 84 anos, totalmente vulnerável, grau 3, portadora de Alzheimer de altíssimo grau, precisou de se valer de uma casa de acolhimento do município de Jandira, porque em Osasco nós não conseguimos espaço. Mas estaremos, o Conselho do Idoso, a secretária Solange, com a Secretaria da Promoção Social e demais secretarias envolvidas nesse processo para a criação no município de casas desse tipo de acolhimento. Muito obrigado pelo espaço. Eu vou pedir desculpas porque não vai ser possível passar o nosso vídeo por uma questão de baixar ele na internet, mas eu vou convidar todos para conhecer o nosso site. Lá nós temos vários vídeos, que é o www.institutoproteger.gov. Vou aproveitar também o espaço, então, para convidar os senhores para participarem do nosso congresso, que é o primeiro Congresso Nacional do Instituto Proteger, que vai ser 16, 17 e 18 de outubro, no Ministério Público em Porto Alegre. Eu, que já vim tantas vezes para Osasco, adoraria recebê-los lá na minha terra. E também aproveito, tomando a liberdade, porque eu adoro fotografia, se a gente possa fazer uma foto com todos juntos ali fora na exposição fotográfica, para que eu possa levar lá para a família do Instituto Proteger. Muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos. Muito boa noite. Vão com Deus. Muito obrigado.